Amado e amada de Deus, hoje, quarta-feira, dia 23 de abril, estamos na oitava da Páscoa, 8 dias que a Igreja nos convida a refletir e a rezar em cima da Páscoa de Jesus, da ressurreição, para apresentar para todos nós cristãos o fundamento da nossa fé. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, a gente está diante da passagem dos discípulos de Emaús e aqui novamente nós nos deparamos com o momento de luto, né? O momento de luto. Os discípulos de Jesus, após a morte de Jesus, eles estavam tão tristes que foram incapazes até de reconhecer que Jesus estava caminhando com eles. Só que essa passagem ela é muito significativa. Ela tem a ver com o abandono.
com a perda de sentido. Muitas pessoas, quando estão vivendo o período de luto, elas vão perdendo a vontade, abandonando aquilo que ela fazia antes, né? E ela abandona porque a própria fala dela é essa: parece que não tem mais sentido isso para mim. Os discípulos que estão voltando para Emaús, eles estão voltando para a vida antes de Jesus, antes de reconhecer Jesus. Então, quando eles conheceram Jesus, eles deixaram o povoado de Emaús e foram seguir Jesus. Foram viver essa história. Quando Jesus morre, eles voltam. E por que eles voltam? Porque eles não entenderam a ressurreição. Eles não entenderam a mensagem. Então Jesus, por mais que ele havia preparado, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e vocês vão dar continuidade nessa missão. Os discípulos de Emaús, eles desistem de caminhar junto, de continuar a missão. E olha que muitos sinais aconteceram. Eles trazem, morreu Jesus, as mulheres foram no túmulo, não encontraram o corpo, né? Mas algumas viram Jesus, os discípulos foram lá e viram a situação do jeito que elas falaram, mas ninguém o viu, né? E talvez é isso que você possa até dizer na sua fé: padre, como eu nunca vi Jesus, como que eu posso acreditar? E eu sempre digo, eu não preciso ver para crer, eu tenho que crer para ver. Nessa situação, Jesus aparece aos discípulos. E aí ele fala: como sois sem inteligência para entender, né, as Escrituras? O Cristo não deveria passar por tudo isso, né? Então, aqui eu fico pensando também muitas vezes como nós somos sem inteligência para entender a realidade de muitas coisas que a gente vai ter que passar, que a gente sabe que faz parte. Então nós sabemos que a morte faz parte da vida. Nós sabemos que a pessoa que nós amamos um dia vai partir ou que nós vamos partir. Mas aí nós não temos uma inteligência, e talvez aqui eu completaria que não é uma inteligência intelectiva, mas é uma inteligência emocional. Como nós não temos inteligência emocional para lidar com esta realidade da vida? E ali muitas vezes queremos desistir de tudo, né? Queremos abandonar tudo, queremos voltar lá para o nosso mundinho. E Jesus hoje ele vem e devolve o brilho, né, da vida dos discípulos de Emaús. E tem um outro ponto significativo: era o primeiro dia da semana, ou seja, domingo. Domingo, dia do Senhor, Jesus se apresentando aos discípulos, Jesus se mostrando, né, para os discípulos. Mas os discípulos vão reconhecer Jesus em que momento? Quando ele parte o pão. Então, segundo ponto importantíssimo da nossa fé: primeiro, a ressurreição. Segundo, a Eucaristia. O pão, sinal de comunhão. O pão que é o corpo de Jesus. Então, é este partir o pão que fez com que eles abrissem os olhos. E quando eles abriram os olhos, Jesus desaparece da frente deles. E eles voltam contentes para a missão. A vida recuperou o brilho, né? Eles tinham a certeza que Jesus está vivo. E quantas pessoas também, passado aquele momento do luto, a vida recupera o brilho. Por quê? Porque ela tem a certeza de que aquela pessoa que ela ama está bem. Só não está na sua presença, mas ela está bem junto de Deus. Pai nosso que estais nos céus,
Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.